Nós fomos criados para a felicidade. Deus não criou ninguém para sofrer. Tire essa ideia maligna da sua cabeça. Você não foi criado para sofrer. Eu não fui criado com um karma. É mentira. É mentira. Eu não fui criado com uma sina, com uma má sorte. Isso foi incutido na nossa cabeça. Muita gente vive e morre acreditando: eu não tenho sorte. Não tenho sorte no amor. Não tenho sorte porque nada que eu faço prospera. Eu não tenho... Eu nasci com uma sina ruim. Esse menino o pai esse menino tem uma sina ruim. Não! Deus não faria isso com os seus filhos. O que é que nós somos para Deus? Nós somos? Mas não só filhos, nós somos filhos amados. Amados. Eu sou um filho amado. Pense como eu sou amado, eu. Se você não crê nisso, é problema seu. Eu creio. E usufruo do amor que meu Deus tem por mim. Todo dia eu acordo, pego aqui no meu tal e digo: obrigado, Senhor, por me teres criado. Deus criou filhos e filhos amados. Porém, o pecado desgraçou. O pecado entrou e estragou. Veja, o catecismo diz: a universalidade do pecado e da morte. O apóstolo Paulo opõe a universalidade da salvação em Cristo. Romanos 5,18. Assim como pelo pecado de um só veio para todos os homens a condenação, assim também pela obra de justiça de um só, Cristo, virá para todos a justificação que dá a vida. Adão e Eva, morte. Jesus e Maria aos pés da cruz, vida. Um pecou, o outro salvou. Uma, diz São Justino, Eva deu o nó e Maria desatou o nó. Por isso a gente chama ela desatadora dos nós. Porque o nó que Eva deu, um nó cego. Já ouviu falar em nó cego? Aquele nó de punho de rede? Né? Pois é, Maria com toda a paciência, minha avó pegava aquela rede que tinha sido lavada com nó cego. E ainda pior ainda, né? Quando depois que lava a rede com nó cego. Mas a minha avó ia soprando, não sei porquê. É assim? E ela ia soprando com paciência. E eu pequenininho, olhando o que é que minha avó está fazendo, soprando o punho da rede, desatando o nó. Então São Justino diz assim: Eva atou, deu um nó, e Maria desatou o nó. Por isso o papel de Nossa Senhora na história da salvação não é um papel passivo. O papel de Maria não é um papel passivo. O papel de Maria na história da salvação é um papel ativo. Porque ela colaborou com a nossa salvação. O que é que ela fez? O que é que eu faço como padre? Eu colaboro. Ou não? Sim, quando uma pessoa participa de uma missa dessa, que resolve se confessar, que faz um seminário de vida no Espírito Santo. Padre Antônio, eu era um drogado. Padre Antônio, eu traía minha mulher. Padre Antônio, eu era uma mulher doida. Padre Antônio, eu fui para a missa, Jesus me curou. E essa pessoa entra no caminho da igreja, eu fui o quê? Colaborador. Eu não fui o salvador, mas eu fui o colaborador. Entenderam o papel de Maria? Maria colabora, colaboratriz.
né? Colaboradora. Com o quê? Com o silêncio. Com a espada que foi entrando na alma dela, e ela, em vez de rejeitar, ela guardava e meditava no coração. Sabe o que é o nosso problema? Que a gente não medita no coração o que acontece conosco. A gente não medita. A gente é engolido pelo problema. A gente é soterrado pela enchente. A gente é pisado. Maria não. Maria via, não entendia naquele momento, mas aí ela guardava no coração e meditava. E depois que a gente medita, ou seja, que a gente pensa, a gente vai entender muita coisa, amém? Depois é que a gente... por isso. Agora eu entendi. Porque Maria não era deusa. Ela não é deusa. Não é que Maria sabia tudo. Peraí, deixa eu assistir logo o filme do Mel Gibson, para eu entender o que é que vai acontecer comigo, porque eu sou a serva do Senhor, e Deus passou logo o filme bem direitinho para mim. Não, José, não se preocupe não, nós vamos para o Egito, vai ser um passeio maravilhoso. Não, não foi assim. Maria viveu a prova da fé. Maria viveu a prova da obediência. Não é que Abraão disse, eu sei, já assisti o filme. Na hora que eu for matar Isaac, o anjo vai pegar na minha mão e vai dizer, basta, e tudo bem. Não, Abraão foi para matar mesmo, e ele estava disposto, tanto que Deus disse, agora eu sei, Abraão, que você não me nega nada. Deus sabia o final da história, mas Abraão não. Maria, ela ia guardando no coração, meditando no coração e se tornando com Cristo cooperadora da salvação de todos os homens. Como eu, como Paulo. Paulo não diz? Paulo diz assim, eu completo na minha carne o que falta a paixão de Jesus Cristo em favor da igreja. Ou seja, o seu sofrimento, as suas dores, quem é que sofre? Quem passa por dificuldade? Não se preocupe, é próprio do ser humano. Agora, o sofrimento pode me esmagar, e o sofrimento pode ser para mim como a roda do carro, que para ir para frente vai para trás, né? Em chinês, a palavra crise significa oportunidade. Né? Oportunidade. Mas vamos voltar para o texto. Jesus justificou, refez, reabriu o paraíso que tinha sido fechado. Paraíso perdido. Número 404 do Catecismo. Como é que o pecado de Adão se tornou o pecado de todos os descendentes? Porque eu posso dizer assim, o que é que eu tenho a ver no jogo do bicho? O que é que eu tenho a ver com o pecado de Adão? Eu nem conheci Adão, nem conheci Eva. Por que eu estou sofrendo uma coisa que é Adão? Quem diabo é Adão? Não poderia me perguntar? O catecismo vai responder. Por isso que a gente tem que ler o catecismo. Qual? O amarelinho, viu? O catecismo amarelinho, aprovado pelo Papa João Paulo II. Agora eu não sou ignorante, não. Eu tenho os outros. Os deles eu tenho também. Pensa que eu não tenho? Eu tenho. Aliás, eu fui educado no catecismo romano. Com 13 anos eu fui para o seminário, o catecismo que eu estudei foi o catecismo romano. Eu tenho. De Pio V, de Romano, tudo. Agora, eu não estou lá na Idade Média, nem estou lá em 1500, eu estou hoje, 2021. O meu Papa é Leão. Né? Gosto dele até pelo Leão. 2025, né? Pronto, exatamente. Estou aqui. Eu amo e sigo a igreja de hoje. Mas o Papa está errado. Pois é, eu erro, nós dois vamos errar. Ele erra e eu erro junto com ele. No final a gente vai ver quem foi que ele entregou, que Jesus deu a chave. Né?
Quem tem a chave para abrir e fechar. Como é que o pecado de Adão se tornou o pecado de todos os descendentes? Diz o catecismo. Todo o gênero humano é, em Adão, sicut unicorpus, unius hominis. Ou seja, como um só corpo de um único homem. Adão representa a humanidade. Adão representa todos os seres criados por Deus com uma alma. Ele é o pai dos viventes. Em virtude, repita comigo, desta unidade do gênero humano. Todos os homens estão implicados no pecado de Adão. Do mesmo modo que todos estão implicados na salvação, na justificação de Cristo. Por exemplo, digamos que meu avô era riquíssimo, um homem riquíssimo, perdeu tudo. Eu perdi também? Perdi. Perdeu ele, perdeu o meu pai e eu perdi. Não tem isso? Não acontece? Ah, nossa família era riquíssima. Família riquíssima. Mas houve um problema, uma crise, e aí perdeu tudo. Perde o pai, perde o filho, perde o neto, o bisneto, tataraneto. Aí tem que começar tudo de novo. Ou seja, Adão perdeu tudo. E com ele todo o gênero humano, porque nós somos descendentes dele. Porém, qual é a novidade? É que em Jesus nós reconquistamos tudo e muito mais do que foi perdido, ao ponto de se atribui a Santo Agostinho uma expressão que diz: ó feliz culpa de Adão, que nos deu, que nos proporcionou tão grande salvação. Ó feliz pecado de Adão, porque o Redentor, a redenção supera o pecado de Adão. Amém? Amém. Quem é melhor, Adão ou Jesus Cristo? Qual é a herança melhor? A de Jesus e de Maria. Amém? Todavia, presta atenção, estou no Catecismo da Igreja Católica, 404. Todavia, a transmissão do pecado original é um mistério que nós não podemos compreender plenamente. Mas sabemos pela revelação que Adão tinha recebido a santidade e a justiça originais, não só para si, mas para toda a humanidade. Por isso que ao perder, ele perdeu, e a humanidade também perdeu. Consentindo na tentação, Adão e Eva, presta atenção, cometeram o pecado pessoal, mas este pecado afeta a natureza humana que eles vão transmitir num estado decaído. Aí vai para o número 295 do Catecismo. Por isso aí todos pecaram e destituídos ficamos da glória de Deus. Qual era essa glória? A santidade original. A maior herança que Adão tinha recebido, ele perdeu. Ele foi na conversa de uma serpente, do diabo, que o enganou. É um pecado que vai ser transmitido a toda a humanidade. Preste atenção, isso é teologia pura. O pecado de Adão é transmitido à humanidade toda por propagação. Repitam, por
Por propagação. Propagação. Quem for casar aqui, na hora que você se unir à sua esposa, e você se unir ao seu esposo, e o espermatozoide conseguir entrar no óvulo, e fecundar aquele óvulo, e Deus dar àquele óvulo uma alma imortal, aquele ser humano recebeu, por propagação, o pecado original, que foi originado em Adão e Eva. Quem está entendendo, diga amém. O que quer dizer por propagação? Repita, propagação. Propagação. Preste atenção, porque isso é teologia pura. Quer dizer, pela transmissão de uma natureza humana privada da santidade e da justiça original. O Pedro tem quantos filhos, Pedro? 4. 4. Quando eles foram gerados, Pedro e a Rebeca propagaram uma geração humana sem a graça e sem a justiça original. Quando foi que eles... Como é o nome dos meninos, tudinho? João Pedro, Davi, Maria Clara e José. Quando é que eles retomaram a graça que eles tinham perdido e que receberam de vocês? Batismo. No batismo. Olha que coisa bonita. Não vou batizar meu filho agora, porque o menino é criança ainda e o padrinho mora no Rio de Janeiro. Quando ele voltar, um dia eu batizo. E o bichinho lá, criatura, nem filho é de Deus, com a mancha do pecado original, sem a graça santificante, sem os dons do Espírito Santo, sem os carismas, sem as virtudes, sem nada. Ou então não, porque não batizo criança. Batiza criança? Pois não devia vacinar também, não. Vacine não. Por que não deixa o menino crescer e depois ele se vacina contra a poliomielite? É fácil correr para vacinar. 10 vacinas, não é isso, Pedro? Quantas vacinas são? As 10, né? Um bocado. Um bocado. E caro. E caro. Por que vacina? Porque eu quero que o antídoto da enfermidade já comece a manifestar-se na criança para ela enfrentar a doença e vencer. Qual é o antídoto do pecado? O batismo. Por isso a Igreja Católica batiza e quer que o mais rápido possível o Bruguelinho seja batizado. O Bacurinzinho receba a graça de Deus. Se torne filho de Deus. Herdeiro com Cristo, cidadão do céu. Deixa ele crescer. Pagão. Não. Forma nenhuma. Batize o mais rápido possível. Mas o menino não tem pecado, dizem os protestantes. Tem. Não o pecado pessoal. Mas ele tem a mancha do pecado original que veio pela propagação, diz a igreja. Transmissão de uma natureza humana sem a santidade e sem a justiça originais. E é por isso que o pecado original se chama pecado por analogia. É um pecado contraído. Repita. É um pecado contraído e não cometido. E não cometido. E não cometido. O que é o pecado original? É pecado contraído e não cometido. Cometido. É bonito, né? A doutrina da igreja. Um estado, não um ato. Criancinha não pecou. Meninozinho, pequenininho no braço, não tem um pecado pessoal. Mas ele traz uma mancha, uma doença, né? Pior do que uma doença. Ele traz uma herança ruim. Estou usando termos bem simples para vocês entenderem. Quanto a misericórdia de Deus foi boa conosco. É como uma pessoa que vive junto. 10 anos junto. 20 anos junto. Quer dizer, aquela união é um pecado. Quanto tempo você vai fazer mais e mais pecado em cima daquela cama, rapaz?
Se fosse uma doença, você já tinha ido resolver. Vá se casar. Uma hora está resolvido o problema. Mas a gente insiste no pecado. A gente quer o pecado. A gente gosta de se lamear no pecado. Tem a confissão para perdoar os pecados. Tem o batismo. Tem o sacramento do casamento. Tem o óleo dos enfermos para o doente. E a gente não quer os remédios que Jesus Cristo conquistou na cruz. Diga comigo, a cruz. A cruz É uma farmácia. é uma farmácia Popular. Tudo que eu disser aqui, eles vão meter o pau lá depois, né? A cruz é uma farmácia popular. Mais popular do que aquelas que ainda cobram alguma coisa. Porque na farmácia da cruz é de graça. Tudo é de graça. Pequei, vai lá. De graça. Perdão. Meu filho nasceu, vai lá. Se transforma no Filho de Deus, recebe. Enfim. A cruz de Cristo. Os méritos de Jesus estão disponíveis. Tanto que a igreja acompanha da hora do nascimento até a hora da morte. Eu cheguei lá na sexta-feira, a minha tia tinha falecido, tia Maria. Depois, no outro dia, no sábado, eu já estava fazendo a encomendação do corpo. Tão bonita a encomendação do corpo. A gente nem percebe que está chorando, está com dor. Mas é bonito quando a igreja encomenda aquele corpo que vai para o cemitério, que vai ser consumido pela terra. Então a igreja acompanha da hora do nascimento à hora da sepultura. Com os méritos de Jesus na cruz. Vamos para o número 406 do Catecismo da Igreja Católica. A doutrina da Igreja sobre a transmissão do pecado original foi definida no V século. Estamos no século 21. Quinto. Nossa igreja tem uma história. Nossa igreja não é uma bodega que nasceu aí há 500 anos atrás com um louco chamado Lutero. Não. Nossa igreja tem história. V século, a igreja já tinha definido a respeito do pecado original. Particularmente sob o impulso da reflexão de Santo Agostinho contra o pelagianismo, que era uma heresia da época. E no século XVI, por oposição à doutrina protestante, a reforma protestante, que passou a não aceitar o batismo de crianças. Então a igreja teve que definir essa doutrina. Por que que a igreja batiza criança? Por causa do pecado original. Por que que o pai vacina uma criança? Por causa dos germes, das doenças. Por que que o pai leva no cartório e resiste a criança? Para ela ser brasileira. Tudo aqui. Pelágio, fundador do pelagianismo, heresia, que surgiu na igreja, sustentava que o homem podia, pela força natural da própria vontade livre, sem a ajuda necessária da graça de Deus, levar uma vida moralmente boa, reduzida à influência do pecado de Adão a um simples mau exemplo. Pelágio, coitado. Ele dizia, não, Adão fez lá, deu um mau exemplo, mas se a gente quiser mesmo assim, sem Cristo, sem graça, sem nada a gente consegue. Coitado, né? Coitado do Pelágio. Santo Agostinho pregou muito contra isso. Os primeiros reformadores protestantes, quem foram os reformadores? Martinho Lutero, Zwingli, João Calvino, Henrique VIII e outros, século XVI. Nós estamos no século... A igreja nasceu quando? No século I.
16 séculos depois, os reformadores protestantes, pelo contrário, diziam que o homem estava radicalmente pervertido e a sua liberdade tinha sido anulada pelo pecado das origens. Identificava o pecado herdado por cada homem com a tendência para o mal, chamado de concupiscência, a qual era invencível. Tanto que Calvino dizia que uns nasciam predestinados a ir para o céu e outros nasciam predestinados para o inferno. Já nascia lascado. Olha que loucura. Um já nascia condenado, outro já nascia salvo. E a igreja foi contra isso daí, né? A igreja pronunciou-se especialmente sobre o sentido do dado revelado quanto ao pecado original no segundo concílio de Orange, no ano 529, e no concílio de Trento, no ano 546. Então, hoje, no catecismo da Igreja Católica, o amarelinho, não é o de Pio V, nem o catecismo romano, porque a igreja vai tirando do seu tesouro aquilo que é necessário para o tempo em que ela vive. Amém? O tempo em que ela vive. Vocês têm uma ideia, quem critica a missa de quinta-feira, imagine no tempo de Paulo que a missa era um jantar, ou um almoço, chamado ágape. A primeira forma de celebrar a missa era um banquete. Está em 1 Coríntios, capítulo 11. Aí a negada começou a bagunçar. Paulo diz, vocês chegam, quem é mais rico traz as comidas, guarda. Os pobres morrendo de fome chega, já comeram a comida. E o ágape vira uma bagunça. Paulo lá em Coríntios mete o sarrafo. A primeira forma de celebrar a missa era um ágape. Era um banquete. Tem vários nomes. O catecismo diz isso. A missa teve vários nomes. Ceia do Senhor, a Santa Ceia, fração do pão, ágape e depois missa. Por causa da última frase que se dizia: vão, porque a missa terminou e a missão de vocês começa. Ite missa est. Agora começou a missão de vocês. É o nome que tem hoje. E se amanhã o Papa disser, não vai ser mais missa, não, vai ser outro nome. Qual é o problema? Qual é o problema se mudar de nome? Não pode mudar, são os elementos essenciais, que são os mesmos. Quais são os elementos essenciais? A mesa da palavra e a mesa do pão eucarístico. Isso foi desde os apóstolos. Tanto que tem muito protestante se convertendo, porque quando eles vão ler os documentos antigos, por exemplo, a Didaqué, que é um documento antigo, os padres da igreja, aí eles começam a entender, quer dizer que não era como é hoje não, era do jeito que a igreja católica faz. Mesa da palavra, mesa da Eucaristia. E os ritos iniciais, depois tem a oração eucarística. A oração 2, que é aquela mais comum, é a mais antiga oração que a igreja fazia, já herdou dos apóstolos. Agora, se o Papa disser, o pão não é mais o corpo de Cristo, aí, neguinho, aí eu vou ter pelo menos a coragem de dizer, como é, seu Papa, pelo amor de Deus, foi que houve. Mas ele não vai dizer isso. Porque no essencial não se toca. No depósito da fé não se toca. Agora, se a estola é aqui, ou é para lá, se é um panão, um paninho, isso aí são coisas que ao longo de 20 séculos
Em culturas diferentes, a igreja se adaptou. Você imagine se eu for vestir uma túnica feita de algodão igual tem na Itália. Aqui no Nordeste, no calor da molesta desse. Eu acho bonito quando eu chego lá, eu visto, adoro. Porque é um frio de matar. Chego na sacristia, tem lá uma túnica dessa grossa, de algodão. Né? Aí eu visto. Agora, se eu vier vestir uma túnica dessa, de algodão, num calor desse, eu já estou aqui todo molhado. Todo molhado. Entende? Não, mas tem que vestir. Pois vista. Eu não sou contra. Né? Pode botar o saião de saco de algodão, bote. Ainda bote um fogaréu debaixo aqui, ó. Né? Faça. Cada um sabe, né? O couro que tem. Eu vou obedecer à igreja. Né? Dignidade, simplicidade, né? Beleza. Esse é o essencial da fé. Não vamos se apegar a idiotices. Que até foi bom num determinado período, valeu. Né? Valeu. Foi bom. Era tão bom o candeeiro, não era? Minha avó usava candeeiro. É bom. Agora, minha avó hoje usa um candeeiro aí. Nem minha avó quer mais usar candeeiro. Não é verdade? Quem quer mais tomar banho de cuia se tem um chuveiro para tomar? Amém? Valha-me Deus. Corre, Júnior. Entretanto, aí Pedro, me ajuda que eu já estou de goela seca. Entretanto, aliás, tanto a psicologia, vê aí. Tanto a psicologia como a experiência pastoral confirmam o fato evidente de que muitas vezes as faltas, fraquezas e pecados de uma geração, tais como alcoolismo, abuso físico ou sexual, distanciamento emocional, irresponsabilidade, etc., podem deixar sua marca na família, durando algumas vezes por várias gerações. Isso aí já tem no de vocês aí, tá? Pode pegar. Quando eu fiz acrescentei os textos do catecismo, mas aí onde tem cura entre as gerações, renovação carismática, entretanto, aliás, tanta psicologia. Vocês entenderam aí? Continua lendo aí. Um pai pode praticar abuso ou ser emocionalmente ausente, em parte, por exemplo, por causa de seus pais, os quais, por sua vez, enfrentaram problemas que tiveram impacto sobre eles. Faz sentido, portanto, que uma pessoa passando por um processo de cura possa ser grandemente ajudada pelo reconhecimento desses padrões ligados às gerações e por orações, pedindo ao Senhor especificamente que rompa o ciclo não saudável e cure as feridas causadas pelo mesmo. Junto, pedindo ao Senhor especificamente que rompa o ciclo não saudável e cure as feridas causadas pelo mesmo. Se não, e eu vejo isso no aconselhamento, a Lia vê isso, os irmãos prestem atenção do aconselhamento, que eu estou dando isso aqui é uma aula para vocês de um modo especial. Veja bem, o comportamento do meu pai influenciou a mim. Eu vou influenciar meu filho. Meu filho vai influenciar o filho dele. E assim, de geração em geração. Não é o pecado do pai que eu vou carregar. Não. De forma nenhuma. O pecado é pessoal. Repito, o pecado
O pecado é pessoal. é pessoal. Ninguém carrega, paga o pecado o pecado de ninguém. Isso aí Ezequiel deixa claro. O pai pecou, ele paga. O filho pecou, ele vai sofrer as consequências. Amém? Agora, veja. Tanto a psicologia como a experiência pastoral confirmam o fato de que muitas vezes as fraquezas, os pecados de uma geração, como alcoolismo, abuso físico, abuso sexual, droga, distanciamento emocional, irresponsabilidade, pode deixar marca na família. Como é que isso acontece? O Pedro é pai. Ele teve um pai. E ele herdou características do pai dele. Às vezes até o modo de falar. Vocês já viram? Parece que é o pai falando, né? O jeito de ser. Agora, se ele como cristão detecta que o pai dele viveu um adultério, por exemplo, dando um exemplo. Não foi o caso do pai dele. Graças a Deus que eu conheci. Já está no céu. Ele pode dizer, eu não vou ser adúltero como meu pai foi adúltero. Eu não vou perder tudo no jogo como meu pai perdeu tudo no jogo. Eu não vou roubar como meu pai roubou. Eu não vou tratar meus filhos como meu pai me tratou. Quem está entendendo? Diga isso. Isso se chama cura das gerações. Eu mudo o padrão mental, psicológico, espiritual e emocional. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu cheguei no Shalom, eu era extremamente pessimista. Tudo eu dizia, não dá certo. 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 E um dia o Moisés, fundador da comunidade, chegou e disse, padre não era ainda padre, Antônio Furtado, você é muito pessimista. Eu me levantei, eu disse, o quê? Sou pessimista não, Moisés, eu sou realista. Eu digo o que eu estou vendo. Sou realista. Não sou pessimista. Aí ele disse, pois reze. Reze. Pergunte ao Senhor. Porque você já notou que tudo você diz logo não. Que tudo você já acha que não funciona. Que tudo você não crê. Reze. E eu fui rezar. E um dia em oração, Deus me mostrou o meu pai. E eu era cópia fiel do meu pai. Meu pai era, antes da conversão dele, antes desse momento, meu pai era extremamente pessimista. Sabe quando você tem uma luz assim que você se vê e diz, meu Deus, eu sou a cópia fiel do meu pai. Papai era muito pessimista. Minha mãe, nesses primeiros anos, sofreu muito, porque não tem coisa pior do que você lidar com uma pessoa pessimista. Você está varrendo a casa, a pessoa diz, para que varrer? O vento bota tudo de novo, já já. Tu vai para onde? Vou fazer uma prova. Para que tu não vai passar mesmo? Tu está fazendo esse almoço, cuidado, viu? Já estou sentindo o cheiro de queimado. É ou não é horrível? Tudo a pessoa tem um não. Não funciona, não dá certo. Não. Então eu me vi, eu digo, meu Deus, o Moisés está certo. Eu sou pessimista. Aí comecei a chorar. Gente, o mais lindo, que quando eu admiti, repito, eu admiti. Eu vi. Eu reconheci. E eu renunciei. Ao pessimismo. Que eu tinha herdado do meu pai. Eu mudei. E papai mudou.
E papai mudou. Papai morreu uma outra pessoa. Papai morreu um velho feliz. Papai morreu, vocês são testemunha aqui, eu soube a notícia aqui. Eu ligava e dizia, papai, tudo bem? Tudo para a glória de Deus. A glória de Deus. Ele aprendeu essa frase em latim. Aí dizia, tudo para a glória de Deus. O que maltrata é a saudade. Né? Aí eu chegava lá, beijava ele, abraçava ele. Aí ele cantava saudade, palavra triste, quando se perde um grande amor, que era a mulher dele, né, minha mãe. Ele cantou até a hora da morte. Papai mudou da água para o vinho. Por quê? Porque em oração eu quebrei um padrão psicológico que vinha. E aí depois eu fui ver na família. Fui ver. E ainda hoje tem uns vivos da minha família que é desse jeito. Tudo no mundo não funciona. Mas, não sei o quê. Não, vamos ser realistas, mas não pessimistas. Na realidade, eu não era realista, eu era pessimista mesmo. Hoje, meu Deus, eu não faria nada disso que eu faço hoje se eu não tivesse essa graça de ver além. Hoje eu enfrento os pessimistas. Hoje eu escuto, não dá certo, dá, e dá, no final dá. E se não der, glória a Deus, e pronto, qual é o problema de não dar? Tem coisas que dá e tem coisas que não dá, mas se não der, eu tentei que desse. Padrões mentais que precisam ser curados e que vocês precisam primeiro querer, amém? Amém. Você quer? Ou quer viver com uma perua? A cantiga da perua, pior. Não, não quero viver com a cantiga da perua, não. De jeito nenhum. Ninguém venha pro meu pé com um negócio de pior. Não. Amém? Vamos parar por aqui. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.